Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente a mais uma conversa dessa série Professor Independente. Eu sou Arthur, professor de inglês, e hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com a Ellen Aga. Ellen, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Agora o gato resolveu miar e ele quer aparecer também. Você falou Ellen, ele miau. Tá tudo bem, não tem problema, ele pode aparecer a qualquer momento. Pode ser que um bebê apareça aqui também, então Aí, maravilha. isso Muito vai. obrigada pelo convite, Arthur. É um prazer estar Imagina. aqui. O prazer é meu e o prazer é nosso de poder ouvir um pouquinho do que você tem para contar pra gente. O que eu costumo Uhum, dizer, Ellen, é que essa série não tem uma bio, porque ela é uhum, uma bio. Ela uhum, é a bio das pessoas que eu uhum. chamo para participar, porque o meu intuito é que pessoas que estão começando agora como professores particulares, independentes, chame como quiser, ou pessoas que estão pensando em migrar para esse mercado, esse universo, aprendam um pouquinho com as histórias, com as estratégias e também, por que não, com os erros que a gente já cometeu. Claro. Eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória, desde quando você começou a aprender inglês, até você se tornar professora, até Uhum. você se tornar professora particular, independente. Cara, esse aprendizado de inglês ele teve dois momentos que eu acho interessante pontuar. Um é que meus pais moravam em São Bernardo do Campo e lá tinha uma creche bilíngue. Isso há muitos anos atrás. Eu não vou falar quantos, mas muitos anos atrás. E então eles me colocaram nessa creche bilíngue. É claro que eu não tenho memória desse tempo, mas o que fica muito patente para mim é que eu estava no momento que eu estava desenvolvendo minha fala, enquanto criança mesmo, né, aprendendo a falar, eu estava nesse local. Então, minha mãe fala que eu falava algumas palavras em inglês enquanto criança, assim, bebê, né? Eu fui para a creche muito jovem, meus pais tinham que trabalhar, então não tinha o que fazer, coloca na creche. Então, esse foi o primeiro contato. Não foram muitos anos nesse local, mas coincidiu com o momento que eu estava desenvolvendo a fala. Então, eu acho isso interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, da questão do nativo, né? Quem é o nativo? Um dos argumentos, e eu odeio essa palavra, tá, gente? Eu usei uma palavra forte, mas é isso mesmo. Eu odeio essa palavra. Mas um dos argumentos em prol da natividade é: você fala desde criança. Então quer dizer que eu sou nativa do inglês, porque eu Uhum. desenvolvi ao mesmo tempo. Entendi. Eu entendi onde é que tá a linha fina aí, né? Que separam essas duas coisas. Exatamente, Uhum. exatamente. Então, esse foi um primeiro momento. O segundo momento é que eu era uma criança bem nerdinha, né? Eu sempre amei ler. Então, eu gostava de ouvir música em inglês porque minha mãe não. Meus pais tinham uma locadora. Nossa, meu. Assim, eu era criança Que privilegiada coisa maravilhosa. porque era só descer, assim, a locadora ficava embaixo Nossa. da casa, era descer. Para. Era descer da minha casa, pegar o que eu quisesse assistir. O único problema é que eu não conseguia assistir nada que estava fazendo sucesso, porque todo mundo. Aí meus pais, eles tinham muito esse costume de assistir tudo legendado. Mesmo a animação da Disney, eu não assistia dublado. Então, Uhum. isso já gera, né, uma certa familiaridade com o idioma. Ele parece muito, não parece uma coisa estrangeira para você, porque você está ouvindo aquilo o tempo todo. Mesmo que Uhum. eu não sabia ler, claro, né? Mas depois de uns anos, depois que eu aprendi a ler, depois que eu fui alfabetizada, eu pegava os encartes de CD e ficava lendo as letras, ouvindo as músicas, e foi assim que eu aprendi inglês. Uhum. Os outros idiomas que eu falo, não, que eu cresci e fiquei preguiçosa. Mas então, criança, Quais são eles? eu falo alemão, assim, bem ou menos, né? E eu estou estudando japonês, assim, faz 5 anos. E são dois idiomas muito doidos, assim, eu Uhum. não recomendo para ninguém. É um desafio que você se propôs, né? Quando eu estava crescendo, eu tinha o sonho de pequena criança burguesa de ir para Disney, né? Quando era muito, muito jovem, assim, na primeira série, da primeira à quarta série, mais ou menos, eu estava numa escola particular em São Paulo, então todos os meus colegas tinham dinheiro. Nesse local, meus coleguinhas iam para Disney, né? Voltavam, o Mickey e a Minnie, eu queria ir para Disney. E aí meu pai sempre falou, ué,
Quando você crescer, você trabalha e vai. Então, quando eu estava na faculdade, uma colega comentou que a Disney tinha um programa para você ir Trabalhar lá. Aham. trabalhar durante as férias. E eu falei, cara, quero, vou. E o mais engraçado é que ela falou assim para mim, ah, tem esse programa. Então, eu tô indo para São Paulo amanhã para assistir a palestra. Eu, cara, eu vou junto. Eu morava em São Carlos, né? Eu fazia buscar na época. Eu vou junto. E eu fui com essa minha amiga para entrevista em São Paulo. Gente, juro, foi de um dia para o outro. Ela falou, vai ser amanhã. Eu, tá bom, eu vou. E aí a gente fez, assistiu a palestra lá, e aí fomos fazer entrevista. Eu não tinha estudado inglês formalmente. Eu só tinha o meu inglês de encarte de CD que aprendi com música. Eu na adolescência eu costumava traduzir letra de música. Eu adorava traduzir letra. Eu fui para essa entrevista. Eu não tinha preparado para a entrevista. Hoje, enquanto uma pessoa que prepara candidatos para entrevista, eu penso, gente, Você foi totalmente ao contrário do que você sugere. não, hoje, nossa. E aí eu fui. Eu passei na entrevista e essa colega não. Você jura? Juro. E foi uma questão do idioma, você sente? Cara, eu não sei, porque a minha não foi junto com ela. Né, eram separadas as entrevistas, e aí eu não sei o que aconteceu. Foi até engraçado que na entrevista eu cheguei e o entrevistador falou pra mim: Você quer fazer o que na Disney? E aí eu falei: Cara, eu quero ser Mulan. Se eu posso escolher. Ué, né? Você tá me perguntando, o entrevistador, não, não dá pra ser princesa. Como não? Eu não posso pegar os filmes que estão fazendo sucesso na locadora dos meus pais. Eu não posso ser Mulan. Que mais eu não posso fazer? Me Não. diga. E aí eu muito fiz um case, né, para falar pra ele, olha, eu sei falar duas palavras de chinês, não precisava falar porque princesa não fala. Eu luto Kung Fu, por que eu não posso ser Mulan? Se precisar de artes performáticas, eu posso fazer. E aí ele, não, é porque princesa tem um tipo de contrato diferente do que. Enfim, tá. O que paga mais aí? Aí ele é comida. Então põe aí, tá valendo. E aí fui para Disney, né? Eu passei, que são duas entrevistas, né? Eu fiz o processo e fui para Disney. Até foi muito engraçado porque quando eu tinha passado na segunda entrevista, eu cheguei para os meus pais, né? Meus pais são divorciados, mas eu cheguei para eles em momentos Em distintos e falei: Olha, ocasiões. eu fui aprovada nessa entrevista e eu vou para Disney. E aí eles, assim, cara, como é que a gente vai pagar? Porque precisava pagar passagem, precisava pagar o seguro, né? Que não é. Você não paga o programa, mas você, Programa em si, né? Aham. tem coisa que você precisa pagar. E eles, tá bom, vai, a gente dá um jeito. E aí eu lembro que eu fui, assim, me deram US$ 100 para a viagem e foi isso. Meu primeiro pagamento viria só em 2 semanas. Eu tinha que me virar com US$ 100. Foi, assim, muito louco. Mas esse programa, ele foi muito maravilhoso, assim, porque me mostrou que, cara, com aquele inglês que eu achava que era ruim, eu passei em 2 entrevistas Uhum. aqui, né? Eu fui trabalhar, eu trabalhava em inglês o tempo todo. Tinha brasileiro? Tinha, mas as instruções eram em inglês, o treinamento era em inglês. A Disney tem um treinamento de hotelaria, assim, excepcional, que eu me lembro muito vividamente, que eu uso hoje quando eu falo com os meus alunos, porque eu trabalho com Business English, como você sabe, talvez vocês não Sim, saibam. sim. Então, eu uso muito o que eu aprendi lá em 2007. Olha só. Foi muito maravilhoso, assim, conheci pessoas muito bacanas. No ano que eu tava lá, um dos resorts que eles colocam pessoas, né, colocam o pessoal que vai trabalhar, tava em manutenção, então eles Uhum. alugaram um resort pra gente. Eu lembro que eu fiquei maravilhada porque eram duas torres, assim, e eu peguei a cobertura. A suíte na cobertura. O quarto era tão grande que eu ficava assim, gente, olha. Se fosse hoje, na época do Instagram, nossa, eu teria feito muito Uhum. sucesso, né? Mas, assim, na época da câmera Renderia digital, uns likes. nossa, muito. Mas na época da câmera digital, eu não pensei nem em tirar foto do quarto. Mas por que eu tô falando de tudo isso? Porque quando eu voltei, eu vi um anúncio na UFSCar Hum. para professores de inglês de uma franquia famosa no Brasil. E aí eu me candidatei. E aí eu E passei passou. na entrevista.
entrevista para dar aula de Uhum. inglês. O que a Ellen sabia sobre dar aula de inglês? Nada. Minto. Alguma coisa eu sabia. Quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, eu queria tocar bateria. Eu fui, conversei com meu professor de inglês na escola, estudava numa escola municipal, Uhum. e eu conversei com ele, eu falei, eu quero dar aula de inglês. Ele falou, tá bom. Ele me deu uns materiais, assim, bem lúdicos, assim, para trabalhar com criança, tinha umas fitas cassete, assim. Sei. Todos lembramos dessa. Ah, Então, e ele me deu esse material, e eu comecei a dar aula para criança em casa. Eu fiz umas tirinhas, assim, bem simplesinhas no computador, imprimi. Aí eu uhum. levei numa papelaria para fazer cópia, e aí eu distribuí em todas as salas de aula que tinha lá na escola, para as crianças menores, e aí os pais me ligavam, e aí e teve uma época que eu estava com 5 aluninhos. Cara, Uau. na época eu cobrava tipo R$ 15 por mês. Eu só É. precisava pagar minha aula de bateria, e minha aula de bateria era 40, entendeu? Isso. Era isso, exatamente, não precisava fazer dinheiro. Mas enfim, aí eu fui dar aula nessa franquia. O meu treinamento foi assistir o coordenador dar 3 aulas, Certo. assistir uma professora mais sênior, assim, dar 2 aulas, e aí na segunda-feira, isso foi uma semana, na segunda-feira eu estava lá dando aula. Eu lembro até, isso foi muito emblemático para mim, eu lembro de ter visto uma frase no livro que era she doesn't alguma coisa, e eu falei, nossa, isso tá certo, she doesn't, sabe? Quando você conseguiria hoje, olhando para essa história, mensurar mais ou menos qual que era o seu nível na época? Eu acho que eu comecei a dar aula, eu era um B2. Cara, eu devia ser um B1, E eu porque acho que essa realidade é muito corriqueira, é muito usual, assim, né? muito, muito. Como é que eu tô sendo entrevista? Eu acho que é porque na época eu sou muito boa de sotaque, né? Se eu fico falando com alguém de qualquer lugar por uma hora mais ou menos, daqui a pouco eu tô falando igual a pessoa. É muito natural, não é forçado, acontece. Uhum. Então, eu passar as férias nos Estados Unidos, eu voltei com aquele inglês super estadunidense, né? E aí eu acho que foi isso que o cara falou, nossa, que inglês bacana, né? A escola não operava muito direito, porque eles pagavam a gente em dinheiro, sabe? Era Sei. tudo meio esquisito, né? E se você for ver, é uma franquia super famosa, a escola era enorme, isso é uma realidade. Só que, assim, eu vou te falar que com 2 meses eu tava me sentindo tão mal, porque eu falava, gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô seguindo o livro, mas eu não sei se era isso, eu não sei se eles estão aprendendo. Eu me sentia impostora, muito, assim, Uhum, muito, muito, uhum, muito. E aquilo começou a me fazer mal psicologicamente e emocionalmente, sabe? Então, eu saí, eu pedi para sair da escola. Eu sei que foi muito chato, porque foi no meio, né, do semestre, o semestre já tinha começado, eles tiveram que realocar essas turmas e tal. Mas, uhum, assim, eu não tinha condições psicológicas de continuar, porque eu me sentia desperdiçando o tempo dos alunos, uhum. desperdiçando dinheiro, sabe? Então, eu saí. Você saiu depois de alguns meses. Eu fiquei 1 mês e meio, mais ou menos. Não deu Nossa, 2. olha só. E o engraçado é que eu consegui um trabalho de secretária na época. Tinha um pouco a ver com Bíblio, mas nem tanto, porque quando eu cheguei na entrevista, eu falei, não, eu sou professora no escola X. E aí eles, ai, que bom, então ela fala inglês. Nem precisava, assim, nunca usei inglês nesse trabalho, mas eu consegui um outro emprego por causa disso. Entende, por causa da habilidade do inglês em si, né? E não pela pedagogia. Exatamente, exatamente. Entendi. Aí eu trabalhava nesse escritório, estava trabalhando nesse escritório, mas eu queria viajar, ver o mundo e tal. Aí eu convenci meu marido a gente trabalhar em navio, fui trabalhar em navio, fui ser camareira em Como navio. camareira? É uma carreira muito complicada, Ah, eu imagino. Nossa não, senhora. não é moleza, Eu é muito, imagino. muito trabalho. Você ganha bem, ganha, mas é muito trabalho. Assim, ganhava em euro e tal, ok, feliz, beleza, mas sim, era muito trabalho. E aí, quando a gente voltou, eu estava doente, eu não comia direito, não dormia direito e trabalhava muito. Então, Uhum. voltei 20 quilos a menos, doente, e fiquei incapaz de trabalhar um tempo e tal, beleza, passou. Aí a minha chefe do escritório, sabendo que eu tinha voltado, falou: volta pra cá. Cara, de verdade era um trabalho muito bom, era um trabalho tipo um funcionário público. Sem desmerecer Uhum. funcionário público, mas era um trabalho. O que eu quero dizer é que era um trabalho super estável,
Tinha Sim, uma eu jamais previsibilidade, né? eu jamais seria mandada embora. Era um trabalho assim que eu sabia todo santo dia o que, que eu ia fazer, quem que eu Uhum. ia ver, ia conversar com as mesmas pessoas, debater os mesmos problemas, fazer as mesmas coisas. Eu sei que eu ia pegar minha bicicletinha, ia para o escritório. As pessoas não sabem, porque eu não conto, mas essa rotina. Teve um dia, um domingo à noite, que eu me lembro muito claramente, que eu tive uma crise de histeria. Quando eu pensei, amanhã eu vou trabalhar, me deu um pânico, mas foi tão grande que eu comecei a gritar. E eu gritava, e eu não conseguia me controlar, e eu não sabia o que fazer. Uhum. E meu marido também não sabia o que fazer. Porque Você nunca foi, tinha sentido aquilo antes. eu nunca tinha me sentido daquela forma. E aí cara, vê, não era um trabalho ruim, era um trabalho muito bom. Inclusive, a minha chefe, ela era tão de boa que ela falava assim: você precisa ir no médico? Pega aqui a chave do meu carro, vai no médico. Sabe? Nossa. Era muito sensacional mesmo. Assim, era um trabalho para a vida toda, se eu quisesse. Podia me aposentar ali. Mas aquilo, aquela previsibilidade, estava me matando. Olha que doido, né? Tem gente que tudo que a pessoa quer é estabilidade, né? Mas eu acho que, assim, enquanto professor particular, você tem que ter um pouco disso, porque se você gostar de previsibilidade, você não vai trabalhar sozinho. Você vai trabalhar para uma escola, você vai trabalhar para alguém. Se você tá trabalhando sozinho, isso já é uma dica, é porque você se sente confortável com não ter certezas. E quem está querendo migrar para essa área precisa ter isso claro, né? Uhum, uhum, Existem uhum. formas de você ter certezas. Existem formas de você ter um certo controle da sua situação e ter um Sim, certo sim. controle da sua rotina, Uhum. mas ainda são coisas que a gente precisa ficar atento e precisa assumir uma certa flexibilidade, né? Mês passado eu perdi 4 alunos, Uhum. de uma vez, assim, e por motivos diversos, assim. Um foi transferido para outro país, e não, né, tal. É, Outra perdeu emprego, entende? A outra ficou grávida. Tipo, é. são motivos que não têm nada a ver com a qualidade do seu trabalho e está completamente fora do nosso controle. Se você não consegue lidar com isso, vai ser muito difícil. Mas aí, o que, que eu quero pontuar a respeito desses dois últimos casos que eu disse? Uhum. Um é que eu estava infeliz, então eu comecei a trabalhar. Eu falei, cara, quando é que eu fui mais feliz na vida? Foi quando eu dava aula de dança de salão na adolescência. Mais uma experiência pro currículo aí, ó. Eu fui muito feliz nessa época. Acho que eu vou fazer faculdade de dança. Nada a ver, né? Aí eu fui conversar com um amigo que era bailarino e ele falou assim pra mim, Ellen, você tá velha pra ir. Assim. Você tá velha pra isso. Por que que você não dá aula de inglês? Você fala inglês. Isso é um problema muito comum na nossa área, né? As pessoas falam, você fala inglês, você pode dar aula de inglês. Gente, eu falo português, mas eu não consigo dar aula de português. São coisas separadas, né? São coisas diferentes. Exatamente, exatamente. Mas, por sugestão desse meu colega, eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou procurar uma escola. Aí eu comecei a trabalhar em 2 empregos, porque eu queria testar. Assim, tipo, tá, vamos ver. E aí eu comecei a gostar muito, e nessa escola, o treinamento que eles deram foi um pouco melhor. O método era bem gestadinho, não tinha tantas aberturas. Então, Uhum. para quem não tinha tanta experiência, foi mais fácil, porque era bem quadradinho mesmo. Então, Uhum. eu não precisava saber ensinar nada. Era só seguir o métodozinho lá que eles pediam e dava certo. Então, eu gostei, cara. Aí eu falei, nossa, que legal. Fiquei lá nesse local mais ou menos um ano. E eu falei, legal. Só que isso não me basta. Em que sentido? Linguístico? Linguístico. Porque Linguístico? eu sentia que meu inglês na época, assim, ele estava mais ou menos chegando em B2 nessa época, né? E aí eu falei, cara, eu não preciso de mais. Eu quero. Pus na cabeça que eu queria um CPI. Um amigo meu tinha feito CPI, ele estava comentando comigo da prova. Eu falei, eu quero fazer um Uhum. CPI. Tinha nem porquê, né? Assim, por que você... Não, eu quero. Quero porque é um certificado vitalício. Ninguém Certo. vai tirar de você, igual o TOEFL ou IELTS, Uhum. que a nota expira, né? O CPI é para sempre. Então, eu vou fazer um CPI. Aí eu fui para Inglaterra, fiquei lá em Londres 2 meses estudando para o CPI. E quando eu cheguei, eles me colocaram numa turma de C1. Só que a turma para mim era muito básica, assim, né? Eu tipo, não, Uhum.
eu quero mais. Aí eles, tá, mas você vai pagar mais caro, porque a gente colocou você nessa turma. Ah, não tem problema, eu pago. Vamos lá. E aí me colocaram na turma de C2. Arthur, Ver o arrependimento batendo na porta, assim. nossa, Arthur, eu ligava para casa, ligava para o marido chorando, eu falava, eu não sei falar inglês, não sei o que eu tô fazendo aqui, ai meu Deus, meu inglês não é nesse nível. Porque, cara, era uma turma preparatória para CPI, Uhum. é muito puxado. É. Então, nessa época, para o CPI, já fica uma outra dica: quem quiser fazer CPI, precisa estudar. Eu Uhum. estudava nessa época por volta de 8 horas por dia. É. É bem. Exige bastante da gente, né? É isso, sabe? Então eu ia para a escola, passava 3 horas na escola, voltava, almoçava e ia até a noite, até a hora de dormir estudando. Passei, peguei meu CPI, ai que lindo. Aí voltei para o Brasil, tal, mudei de cidade, vim para Ribeirão, comecei a dar aula numa escola, sempre aquela inquietação, né? Será que meus alunos estão aprendendo? Será que... Porque todas as franquias que eu trabalhei, o treinamento para professores é muito raso. Tá, mas como é que as pessoas aprendem alguma coisa? E você Uhum. pergunta para o coordenador, ele não vai saber, né? Uhum. Como você aprende? Como é que você aprende inglês? Quais são as teorias de aprendizado do idioma? Essas coisas é que eu queria. Eu estava buscando, tipo, não, eu preciso saber. Eu estava trabalhando numa escola aqui em Ribeirão, e aí um cara falou para mim, ó, eu estou procurando uma coordenadora, você gostaria de trabalhar comigo? E eu, ah, tá bom, é um desafio, vamos lá, né? Isso você Beleza. tinha acumulado quanto tempo, mais ou menos, de experiência? Uns 3 anos, mais ou menos. Ele Uhum. me chamou para ser coordenadora, Uhum. e eu que não fujo de desafios, ah, vamos, né? Fui. Só que essa escola, o que ele não me contou é que ela estava mal das pernas, né? Então, nesse local, eu estava dando aula e sendo coordenadora. E fiquei 8 meses sem receber. Nossa. É, pois é. Mas o que. Porque na minha Gente. cabeça, o dono era muito doido, ele era muito picareta, né? Mas na minha cabeça era assim, cara, se eu sair, porque eventualmente só sobrou a Ellen dando aula na escola, se eu Aham. sair, a escola fecha e aí é que eu não vou receber mesmo, né? Não, é muito doido a gente ter que se preocupar com isso, né? Você chegar num ponto que você tem que se preocupar. Você se qualifica, você tem que ficar se preocupando ainda com. Tipo, eu preciso segurar essa peteca, porque senão eu mesmo não vou conseguir Exatamente, não, cortar. exatamente. E, cara, foi uma época muito, muito dura, assim, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro, eu ia dar aula de bicicleta, entendeu? Que- né? Nossa. Mas essas coisas ensinam a gente, né? Assim, Uhum. a gente cresce com elas. Então, beleza, tal. Aí, eventualmente, eu desisti, fui trabalhar numa outra escola. Isso foi uma outra coisa que aconteceu. Eu fui fazer entrevista numa escola, e aí, na entrevista, eu falei para a moça: olha, eu tenho já alunos particulares, porque eu comecei, né, assim, um indica aqui, um indica ali. Alguns alunos daquela escola que faliu, eu já estava, tipo, Buscaram. eu também trabalho fora, né, porque eu falei, cara, não, isso aqui não vai. E a hora que eu expliquei para os alunos por que eu estava saindo da escola, eles, nossa, cara, como assim você está sem receber? Uhum. Né? Eu expliquei, olha, eu tô. Enfim, e aí vários desses alunos migraram para mim para particular. Então, já estava no particular, e aí eu fui fazer entrevista nessa outra escola, falei, olha, eu tenho alunos particulares, tudo bem? Ah, tá, não tem problema. Mas aí eu fiquei 2 semanas nessa escola, a dona virou para mim e falou, ah, sabe o que é que você tem aluno particular? E aí, tipo, não vai rolar? Não, não vai rolar. E aí ela me demitiu. Nossa. É. Eu tô contando essas coisas, gente, para que vocês É entendam que tem importantíssimo a gente saber dessas coisas. gente muito doida. É importantíssimo a gente saber. É importantíssimo para pessoas não sentirem que elas estão sozinhas, porque às vezes eu acho que hoje tem um pouquinho mais de, né, apesar de isso não ter sido há tanto tempo atrás, Uhum, mas a gente tem um pouco mais de regulação em cima, a gente tem uma comunicação um pouco mais acelerada, principalmente por causa das redes sociais e tal, mas eu tenho uhum, certeza que isso acontece. E exatamente. ouvi muitas histórias relacionadas a isso, e enfim, é esse tipo de, eu acho que desrespeito, para dizer o mínimo, é É, o que motiva muito a gente a querer sair desse ambiente, ou desmotiva a gente de ficar nesse ambiente, né? Mas com aquele pesar de tipo, poxa, mas eu gosto do que eu faço.
E Era chega nesse isso. ponto que, tipo, meu, eu preciso dar um jeito de levar essa minha vontade de fazer o que eu tenho vontade de fazer, que é dar aula, de uma Sim. forma que não esteja, que eu não dependa de certos abusos acontecerem. E não estou Sim, dizendo de sim, sim. forma alguma que todas as escolas são assim. Não, de forma alguma. Eu trabalhei em escolas seríssimas. Eu tenho muito respeito por Uhum. todas. Eu tive uma sorte muito grande de ter trabalhado em 3 escolas que, assim, as pessoas são extremamente sérias com essas questões pedagógicas e tal, mas eu suspeito, eu arriscaria dizer que de longe, nem de longe essa é a realidade. Não, de forma alguma. E assim, o mais comum é você pegar um bom professor, transformar ele em coordenador, ele não sabe nada de coordenação, gerenciamento de pessoas, enfim. E aí você tem você perdeu o seu melhor professor e tem um coordenador ruim. E aí essa outra escola não rolou, tudo bem, fui trabalhar numa outra escola, porque, graças a Deus, a escola de inglês tem caindo as pencas. Então, assim, se você for uma pessoa qualificada, que tipo, cara, eu não quero trabalhar sozinho, tem um monte de escola para você trabalhar. Comecei a trabalhar nessa outra escola. A dona era igualmente louca, mas ela era louca para bem, assim. Uhum. Ela tinha humores, mas assim, dava para levar. A gente trabalhou juntas por 3 anos, foi bem bacana. Ela me colocou, inclusive, para dar aula em company. Então, eu comecei a ir nas empresas aqui por causa dela. Uma outra aluna também me chamou para dar aula numa empresa muito famosa, numa multinacional muito famosa. Cara, eu estou trabalhando nessa empresa faz 11 anos. Você manteve Funcionária, aí o contato. exatamente. Eu comecei dentro da empresa, mas agora está tudo no online. Então, isso foi acontecendo, né? É tudo no contato com as pessoas, beleza. Mas aí, aquela insistência, né? Estão aprendendo? Como que estão aprendendo? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? De onde saiu isso? Eu falei, cara, eu vou fazer Celta. Vou Sim. fazer Celta. Aí fui para Dublin fazer meu Celta. Você sabe que Celta é aquela. Você fez a modalidade intensiva. Fiz em Uhum. um mês. Nos últimos dias de Celta, veio o tutor, o assessor externo de Cambridge conversar com Uhum. a gente. E ele falou: se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, e eu falei: como é que a gente vira Celta Tutor? E ele falou: você faz Delta, porque o processo é um pouco complexo, né? Você faz Delta, depois você procura um centro que te acolha como in-trainer, Celta Trainer, Uhum. e aí o centro vai sponsor a sua candidatura, é um puta trabalho para o centro, Uhum. isso que hoje é muito complicado de achar vaga como Celta Trainer. E já fica uma outra dica aí, se alguém está pensando, vou fazer Delta porque eu quero dar curso de Celta, pensa de novo, porque Uhum. tem muita gente com Delta hoje e não é tão fácil assim achar um centro. Fui fazer, ok, ele falou para fazer o Delta, tá bom, levou uns. Quanto tempo depois? Isso foi em 2015. Eu fiz meu último Delta ano passado. Mas assim, tem modalidade de Delta, né? Você pode fazer o Delta em um ano, que eu não recomendaria. Não faria. Eu fazia um semestre, tirava um semestre, né? Até porque é um investimento muito caro, né? Assim, você vai gastar em torno de R$ 20.000 para pagar um Delta, né? Então você tem que ver se realmente isso vale a pena. Tipo, financeiramente, e eu vou falar isso muito abertamente, financeiramente, me trouxe alguma coisa? Não. Tem o Não, benefício de você começar a se sentir um pouco mais confortável, que você tá falando, né? De você não se sentia confortável com o que você estava fazendo, no sentido de não saber de onde vinha aquilo, quais eram aqueles processos. Mas tem esse benefício, tem esse conforto, né? Muito mais do que qualquer benefício financeiro, assim, imediato. exatamente. Me deu algumas das respostas que eu vinha buscando por tantos Uhum, anos. uhum. Isso foi um pagamento muito melhor, É. mas me deu mais um monte de perguntas. E é engraçado porque quando você começa a entrar na questão da aquisição linguística, da teoria de aquisição linguística, de metodologias, né, e tal, mais você percebe que, nossa, cara, eu não sei nada, né? É muito, muito doido e ao mesmo tempo muito recompensador. Então, assim, Como é que chama? Efeito. Eu não sei se isso foi de fato constatado, efeito Dunning-Kruger, né? uhum, uhum, De quanto uhum. mais você progride na linha de você sabe, menos você sente que você sabe. Exatamente, nossa, muito. Eu até postei um vídeo no meu Instagram na época do Delta 3 da Rapunzel, ela assim, eu tô muito feliz, nossa, tô muito... Ah, Era sim. essa montanha russa foi realmente como eu me sentia. E no Delta 2 eu tive burnout. Então,
O Delta me trouxe muitas alegrias, mas ele me tirou uma coisa fundamental, que era o meu amor pelo que eu faço. Isso é bem arriscado, né? Acaba sendo bastante arriscado. Assim, não desencorajando. Inclusive, eu acho que também é importante a gente ter essa conversa. Inclusive, tive essa conversa com o Igor. Uhum. Tá na entrevista do Igor, quem quiser depois aqui dar uma olhada. Mas que o Igor comentou da dificuldade que ele tá tendo de terminar o Delta 3. Justamente por isso, porque é uma certificação extremamente exigente, com um requerimento de comprovações e confirmações e referenciação muito elevada, para muitas vezes um tempo que não é suficiente para a gente se dedicar ao que a gente faz, para pagar as contas, que a gente não pode parar de dar aula e também correr atrás dessa certificação, né? Então, de Sim, fato. com certeza. Não, com certeza. Eu não quero desmotivar as pessoas, mas assim, o Delta, ele é um processo muito extenuante. A taxa de reprovação do Delta 1 é 50%. Para o Delta 1, eu adotei a mesma estratégia de estudar para o CPI. Eu vou Uhum. estudar para a prova. Então, cara, todo domingo eu fazia mock de prova. Passava 3 horas fazendo mock todo domingo. Cara, aí você pensa, você tá tirando esse tempo que você estaria descansando, por exemplo, para fazer isso. Enfim, são Uhum. escolhas, né? Não me arrependo de ter feito, mas assim, uma coisa que minha tutora do Delta 2 falou, que eu achei muito engraçado na época, ela falou assim, cara, eu tava numa turma de 15 pessoas, não sei, um número alto, assim, no Delta, ela falando. E hoje só eu e mais um continuamos na área. Na época eu falei, nossa, que estranho, mas depois que terminou eu entendi, porque Entendi. a minha vontade, não, de verdade, assim, cara, eu vou largar isso aqui, eu vou ser caixa de supermercado. Foi muito difícil e eu não podia parar de dar aula. Então eu Uhum. tava com burnout, mas tava dando aula porque eu não tinha o que fazer, né? Tem que pagar minhas contas. De fato, de fato. Mas o processo foi bacana, eu aprendi muito. Uhum. E me senti um pouco menos impostora. Isso para mim foi muito bacana, sabe? Porque era sempre aquela coisa, né? Mas será? Será? E aí, Uhum. agora eu tenho um pouco mais de respostas, então eu me sinto um pouco menos de impostora. Isso tudo era para falar da carreira. Eu levei bastante tempo, me perdoa. Não, é isso. Porque você já acrescentou a resposta para uma outra pergunta que eu costumo fazer, que são as qualificações. Quais são as Uhum, qualificações que você tira, que você uhum, tirou, quais você recomenda, não recomenda. Não vamos chegar ao ponto de dizer que não recomendamos o Delta, né? Eu nunca não fiz, não tenho nenhum Delta. E uhum, eu, particularmente, nesse momento da minha vida, ainda mais agora com o bebê, eu não tenho vontade de fazer, não é uma aspiração minha. Mas é uma. Eu entendo o que é tão atrativo nisso, porque é uma oportunidade que a gente tem, a gente que é curioso, nerd, chame como quiser, e o compromisso que você faz de pagar o negócio gera ainda mais aquele senso de responsabilidade de tipo, não, agora eu tenho que fazer voltar esse negócio pra mim, né? sim, sim, E claro. aí você. E vou passar. Não tem É, essa de fazer de novo, porque é muito caro. é. Vou fazer quando você tiver certeza que você vai ter tempo para se dedicar e condições Exatamente. mentais, cognitivas, emocionais para se dedicar àquilo, né? Você tem que estar 100%, cara. Uhum. Na verdade, eu diria que você tem que estar 110, porque esses 10 você vai perder. Dez Vai perder 10% é imposto, né? você vai perder, e você vai perder mais do que isso. Eu tenho um nicho, eu trabalho com business English, minha empresa é só isso, só inglês para negócios. Uhum. E, como você sabe, eu sou muito entusiasta de ELF, eu falo de ELF para quem quiser, né? English as a língua franca. Exato, eu ia falar para quem não conhece o acrônimo, né? ELF, que a Ellen tá falando, que é. English as a língua franca. Uhum. E no caso, hoje, eu ainda falo de ELF, mas assim, eu estou muito mais presente nos estudos de BELF, que é English as a Business Língua Franca, que tem a ver com o que eu faço. Mas, por exemplo, no Brasil hoje, a gente não tem estudos sobre como que os profissionais se comunicam em inglês. Isso é uma inquietação gigantesca dentro de mim. Eu fico assim, Uhum. eu preciso de dados, eu preciso saber se essas escolhas que eu estou fazendo em relação ao conteúdo que eu estou trazendo ajudam ou Então, não. atendendo essa demanda, né? Exatamente. E assim, Uhum. com Belf tem dois pilares, né? Tem dois objetivos: get the job done e build rapport. Se a gente considerar get the job done, eu me pergunto até que ponto as pessoas, considerando o nível
geral do Brasil de proficiência que é baixo, o quanto que elas realmente conseguem get the job done? E o que necessariamente a gente precisaria investir para que elas consigam get the job done? E esse job que você está falando, Get the Job Done, é o job, o trabalho de se comunicar ou é o job da empresa mesmo? O que O ela job faz da mesmo, o função? trabalho que ela faz, assim, Uhum. vamos dar um exemplo, né? Eu tenho vários alunos que são programadores. Então, eles precisam, às vezes, de alguma... Por exemplo, eles precisam participar de uma reunião, que eles chamam de daily, né? E eles precisam falar o que eles estão fazendo, o que eles fizeram no dia anterior e o que eles vão fazer. Isso é uma Certo. parte muito comum para programador. Isso é o job que eles têm no momento. Eu Uhum. preciso explicar o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu vou fazer. Eu preciso get it done. Uhum. Como, o que a pessoa precisa para isso? Cara, eu preciso ensinar stative verbs, por exemplo, para essa pessoa? Uhum. Não. Entendeu? Não, ela Esses precisa. conceitos, né? Não, ela precisa o quê? Usar. Ela só precisa saber usar present continuous. Como que eu vou falar? Olha, isso chama present continuous. Eu só vou explicar. Como que você fala isso em português? Estou fazendo. Então, Uhum. in English, I'm doing. É isso, né? É Uhum. isso que a pessoa precisa. Não precisa ela não precisa de noções de gramática como o professor precisa. Eu tenho essa inquietação, né? Ah, como é que... E a gente não tem estudo sobre isso. Eu sou uma das únicas, tá? Não a única, mas uma das únicas pessoas no Brasil que fala sobre Belf. Uhum. Então, existe esse bichinho, e agora esse bichinho, ele tá assim. Uhum. E eu tô aqui, não quer? Assim, eu já faço pesquisa por hobby, tá? Eu fui para Praga participar da 14ª Conferência sobre Inglês como Língua Franca, que Uhum. aconteceu em Praga em setembro, e eu fui apresentar uma pesquisa que eu fiz sobre Belf com um colega. Então, assim, a parte acadêmica eu já estou acostumada, porque eu faço bastante isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo você fala, ah, cara, eu quero É esse que trabalho. a gente precisa de informação para fazer um needs analysis mais apurado, né? Exatamente. Uhum. E olha só, se você não tem consciência disso, de que é get the job done, no seu needs analysis ele não vai ser aprofundado porque ele vai ser raso, ele vai se perguntar, tá, para que você precisa de inglês? Para o trabalho. Mas a pessoa não vai perguntar com quem que você fala, que culturas que você fala, porque a forma como você vai se comunicar com o mexicano vai ser diferente da forma como você vai se comunicar com o norueguês. Né? Isso é usar língua franca, isso é usar inglês com gente Uhum. que não a primeira língua não é inglês. Tem essas questões interculturais que elas afetam profundamente a comunicação. Né? Inclusive, esses dias uma coisa muito engraçada aconteceu, que o aluno me mandou um print dessa conversa e foi muito doido. Ele falou para o chefe, olha, eu fiz isso aqui, e aí o chefe falou, não, tá errado. Só que o chefe não deixou passar, ele continuou. Você não pode fazer isso. Uhum. E tá errado. E continuou, e continuou. E ele se encheu e ele falou: por que você continua repetindo isso? E aí o chefe ficou achando que ele estava desafiando ele e falou: é para você mudar seu comportamento. Eu espero que você mude seu comportamento. Uhum. Entende? Então, assim, nós temos duas questões aí muito interessantes, que não tem a ver necessariamente com o inglês, tem a ver com a cultura, né? E tem a ver com a pessoa, claro. A gente está inserido numa cultura, mas nós temos nossas próprias idiosincrasias, óbvio. Mas, assim, excluindo a personalidade do chefe, de micromanage, sei lá, o que ele queria, é muito claro que ele vem de uma cultura que reforça o erro. E aí, se você não sabe das questões interculturais que permeiam o idioma, você vai falar, corre. Começam a surgir animosidades por causa dessas E, questões, né? e aí você pensa que é pessoal. Não, mas o Uhum. cara tá sempre falando isso para mim. Não, na cultura dele isso é normal. Uhum. Então, isso são coisas que eu trabalho com os meus alunos na comunicação deles, entende? Porque vai muito além de só receber a mensagem, é como você recebe, como você decodifica aquela mensagem. Vamos bater um papo sobre estratégias pedagógicas. Ok. O que toda, ou se não toda, a grande maioria das suas aulas tem e que você sente que tem que ter para que você considere que seja uma boa aula, que seja uma aula bem embasada, uma aula bem sucedida? Também vale o que você recomenda que os professores que trabalham com você façam.
Porque eu imagino Aham. que muitas das recomendações pedagógicas vêm de você, né? Sim, E aí? todas. A Você... gente segue uma linha Eu de falei raciocínio. muitas porque às vezes a gente sempre às vezes ouve da pessoa que está trabalhando com a gente alguma coisa que a gente, nossa, que interessante, vou começar a incorporar isso, né? Às vezes vem da pessoa, né? Mas eu imagino que a grande maioria da sua proposta pedagógica tenha originado de você. E aí, em termos pedagógicos, o que Uhum. você considera que todas ou grande maioria das aulas, tem que ter? Objetivo. Às vezes, é claro que acontece, né? Isso acontece com todo mundo. As pessoas hoje, elas estão muito carentes de atenção, então elas querem conversar com você. Gente, tá tudo bem, tá? Eu vou validar isso agora. Uhum, uhum. Não, nossa, às vezes meus alunos me tratam como psicóloga. Acontece. E eu falo, inclusive, para as minhas mentoras. Tá tudo bem. Seja um ser humano, acolha. Poxa, a pessoa que está precisando de alguém para ouvir, tá bom, ok. Mas se isso acontece em toda aula, isso é um problema? E ocupa uma porção grande da aula, né? Nossa, total. Inclusive, Uhum. tem alguns alunos, por exemplo, eu tenho uma turma e eu dou 10 minutos para elas na chegada, para elas baterem papo. Ok, então conversem, mas são 10 minutos. Sim. Eu percebo que se não tem um objetivo claro, fica muito difícil de saber para que serviu aquela aula. E eu gosto muito de falar para os meus alunos: olha, hoje o nosso objetivo é tal. Então, hoje a gente vai fazer. Hoje a gente está aprendendo um vocabulário para conseguir fazer update meeting. E aí, daqui a pouco, daqui a 3 aulas, hoje a gente vai fazer update meeting. Lembra daquele vocabulário? Então, eu acho que isso ajuda a dar sequência no que você está fazendo, torna seu trabalho mais profissional. Como se fosse criar ocasião para que os alunos usem aquilo que eles estão aprendendo, né, e quando eventualmente forem precisar. Assim, tem uma questão que é muito importante, que é o meu contexto. Eu tenho um nicho, eu trabalho com inglês para negócios. Uhum. Não chega a ser um nicho, vai, mas vamos chamar de nicho. Inglês para negócios. Então, os meus alunos são adultos, alguns usam inglês já no trabalho, alguns estão se preparando para usar inglês no trabalho. E isso, é claro, afeta as necessidades que eles têm. Por isso que eu falo de objetivos. Então, talvez, se você vai trabalhar, sei lá, com criança, talvez os objetivos não sejam tão importantes quanto você mantê-los falando, mantê-los entretidos numa atividade. Eu não sei, eu não sei de pedagogia, eu sei de andragogia. Para mim, isso é fundamental, ter objetivos claros Uhum. e falar para eles, porque eu, enquanto aluno, eu gosto de saber o que a gente vai fazer hoje e por quê. Não tenho tempo para ficar perdendo. Outra coisa que é fundamental e aqui é um must que a gente coloca é feedback. Então a gente dá feedback, é focado, claro, no linguístico, porque é isso que eles pagam a gente para. Então a gente sempre aponta, olha, isso daqui você poderia ter dito assim, isso daqui tá muito bom, e como é que você melhoraria isso? Então, eu acho que feedback é fundamental, porque só a produção pela produção, ela se perde. Olha, você falou isso. E às vezes é engraçado que eles falam, nossa, eu disse isso. Sim, Uhum. disse. Né? Existe um pouco de destreza, porque você está ali conversando com a pessoa e está lá digitando, né, o que a pessoa está falando. Sim, sim. E quando é um grupo é pior ainda. Eu faço isso com 4 pessoas de uma vez, né? Estou ali prestando atenção. Enfim, mas eu amo trabalhar com grupo, Uhum. porque principalmente inglês para trabalho permite que as pessoas tenham uma interação que às vezes é um pouco mais autêntica do que a nossa. Então, por exemplo, com os programadores, eu tenho grupos de programadores. Então, eles podem fazer as deles de uma forma que eu não tenho condições de fazer, eu não tô, né, não trabalho, Uhum. Não, né? de fato, isso facilita muito o teu trabalho, né? O nosso trabalho. Você tem pessoas que trabalham na mesma área, trabalham, conversam juntos. Vixe, eu não preciso nem. Eu tô aqui se vocês precisarem de mim, tá? Só vai lá, desliga a câmera, qualquer coisa e me pergunta no chat. Não, sensacional, que eu tô aqui comendo biscoito e com a câmera desligada. É. Metodologias que são centradas no aluno, elas falam para a gente fazer isso, né? Take a step back e Uhum. deixar as pessoas desenvolverem. E quando você tem um grupo, é muito mais fácil de fazer isso. Quando são 2 alunos de um nível parecido, às vezes eles não fazem esforço para se entender. Não sei se você já reparou isso. Eu acho que meio que. Eu tenho muitos alunos que chegam pra mim que eles são. Vamos dizer assim, eles são treinados num ambiente da escola em que o professor fala ou não escuta, repete quando for solicitado e tal.
eles não são treinados, aqui eu tô dizendo treinados no sentido de ter essa vivência, né? Eles não têm a vivência de comunicação, inclusive eu tenho alunos que eventualmente eu preciso fazer uma pausa, dar um passinho atrás e dizer assim, quando a pessoa traz uma informação, você pode reagir, você fala, that's interesting. É. Ou você pode fazer uma pergunta para dar continuidade àquela conversa, né? Você quer saber um pouquinho mais daquele assunto. Isso demonstra Uhum, interesse, demonstra curiosidade. E isso, é uhum. claro, né? Eu acredito que isso tem que fazer parte do processo das competências linguísticas que a gente tem que trabalhar como um todo, né? Porque Com caso certeza. contrário, fica nessa dinâmica de tipo assim, eu quero que os meus alunos me perguntem como foi o meu final de semana. Eu trabalho com alunos individuais. E eu quero que os meus alunos façam isso. Eu não quero que os meus alunos fiquem simplesmente sentados na expectativa de eu fazer todas as perguntas e eles me darem as respostas. Não é só baseado nisso, é baseado no interesse genuíno que você tem na outra pessoa e querer saber quem ela é, o que ela faz e, né, as opiniões, tudo mais, enfim. Comunicação é sobre interesse. Se não tem interesse, por que que você está se comunicando, É, né? não, de Eu fato. acho é engraçado você mencionou isso. Eu lembrei de uma. Eu sou fundadora uma das fundadoras do grupo que chama Conversations About Health, que é voltado para pessoas que têm interesse em business English. E a gente se reúne uma vez por mês, é gratuito e tal, para conversar sobre as pesquisas em Delphi. E aí teve uma conversa, uma das discussões foi interessante, que um professor falou assim, mas você não tem que ensinar clarification strategies, todo mundo sabe como fazer isso. E eu achei que era um absurdo. Eu falei, gente, mas você é professor mesmo? Porque o que eu percebo é que não. As pessoas, às vezes, algumas são instintivas, mas às vezes elas deixam passar simplesmente porque elas não têm ferramentas para conseguir esclarecer. Alcançar aquilo. É, exatamente. Só que isso é autêntico. Uhum. E às vezes a gente espera isso simplesmente do aluno. A gente parte do pressuposto. Ele é adulto, a pessoa sabe, né? Mas não, às vezes não. Cara, olha, você sabe o que eu tive que fazer recentemente? Foi falar para um aluno de TI para salvar todos os arquivos que eu enviasse na mesma pasta, Uhum. para que ele achasse todos esses arquivos. Sim, É, a gente é isso. precisa dar muitos passos atrás, eu acho. Às vezes sim, com E eu certeza. vou aqui mencionar uma conversa que eu tive com o Juan também, Hum, que é, sabe quem faz isso muito bem? hum. Pessoas que deram aula para criança. Olha Professores só. que têm experiência com dar aula para criança fazem isso muito bem, aprendem a fazer isso muito bem. Porque o pré-requisito para uma criança fazer atividade é ela sentar na cadeira, é ela, né, pegar o lápis, ela saber onde está o lápis, para você, porque quem deu aula para criança sabe quanto tempo demora para uma criança pegar o lápis do estojo. Olha, Recomendo para todo mundo. Agora, você começou a tocar um pouquinho nesse assunto, eu gosto de conversar sobre isso também, sobre estratégias administrativas, né? Você falou que grande parte uhum, de quem você dá aula são uhum, grupos, você tem um conjunto de professores trabalhando com você. uhum. Vocês são em quantos atualmente? Nós estamos em quatro. São em quatro, incluindo você. Sim. Em termos administrativos, Uhum. ah, o que não pode faltar, na sua opinião, para um professor que está querendo se aventurar nesse âmbito particular? Nossa, tem várias coisas. Eu imaginei que. Foi de propósito que eu fizesse. Tá, Imaginei que ok. não fosse ser tão simples assim. Eu acho que assim, financeiro organizado é uma questão muito importante. Eu, mesmo quando eu trabalhava sozinha, eu já tinha uma assistente só para cuidar do financeiro. Uhum, Ela é responsável por pagamentos. Por quê? Cara, eu detesto fazer isso. Me tomava um tempo enorme e assim, eu não quero fazer isso, uhum, sabe? E mesmo a gente usa o Asas, que é uma plataforma que ajuda bastante. Então, essa é uma dica. uhum, Procura uma plataforma que envia os boletos para os seus alunos, porque, por exemplo, o Asas eles têm esse sistema de assinatura que facilita muito para a gente. Então, faz lá a assinatura e envia todo mês boleto. Dá para cobrar no cartão de crédito também, só que as taxas são maiores. Porque eu vejo muita gente recebendo por Pix, e eu acho que isso pode dar muitos problemas. E, além disso, não faz com que você pareça muito profissional, né? uhum.
eles recebem o boleto, eles recebem meu boleto com o logo, tudo discriminadinho. Isso passa uma imagem diferente, que, quer queira ou quer não, ajuda na cobrança, né? Porque eles estão contratando uma empresa. Então, é uma questão de autoridade também, né? Tem vários gatilhos mentais aí muito importantes. E o financeiro organizado também te permite fazer um forecast, né? Do que vai vir. Então, assim, eu sei que eu posso esperar para os próximos meses X, Y, Z. Isso ajuda naquilo que a gente estava conversando no começo de controlar um pouco. Né? Não é totalmente sem controle. Né? É lógico, flutua, mas quando você faz um contrato com a pessoa, você meio que espera que ela vai continuar até um certo período. Então, e você tem uma certa proteção jurídica ali também, né? também, claro. Eu já tive que processar um aluno, tá? Então, assim, o boleto foi fundamental, porque eu pude protestar o boleto. Depois eu pude entrar em pequenas causas com a cópia do contrato mais o boleto protestado. Eu acho que, assim, uma organização de aulas feitas é fundamental. Em termos de organização pedagógica, porque o que foi feito, então, assim, é uma coisa simples, gente, é uma planilha de Excel, a aula foi dia tal, fizemos tal coisa. Porque o Zoom, ele tem lá, igual o Skype tinha, né? Quando que teve as conversas? Tem. Sim. Mas se aquilo some, né? E daqui sei lá, tantos anos, enfim, é importante ter essa organização também para termos de financeiro, porque aí você pode, tipo, tá, eu estou cobrando em relação a essas aulas que foram, ou que vão ser, enfim, eu não sei como uma pessoa quer fazer. Existem várias formas de fazer isso. Nenhuma é a 100%, né? A gente, todas têm prós e contras. E também ter controle de conteúdo e de número de aulas também te ajuda, por exemplo, a falar para a pessoa, olha, você viu quantas faltas você teve? Tem coisas interessantes que acontecem aí, por exemplo, na verdade, vários alunos aconteceu isso. A pessoa encerra um contrato, não renova, e ela volta daí um ano, ela volta daí 2 anos, volta daí um ano e meio. É É muito comum. interessante. É interessante você ter um panorama do que vocês já trabalharam, né? Tudo bem que eventualmente repetir uma coisa ou outra não é um enorme problema, mas demonstra de novo uma organização, né? De Sim, sim, saber o que sim. aconteceu e tal. Sou muito fã de E repetir. de reapresentar conteúdo? Eu sou muito fã de repetir. Eu também. Total, É. super, super faço isso. Porque a nossa retenção de informação está cada vez pior, né? Então, assim, você repetir é muito positivo. O que a gente pode fazer, eu sugiro, é apresentar coisas de formas diferentes. Então, por exemplo, eu estava trabalhando com update meetings, por isso que está na minha cabeça. Então, eu criei 5 situações diferentes de update meetings. E para isso serve a inteligência artificial, que criou os cards para mim. Não fui eu que criei, eu só editei. E aí eles fazem meetings diferentes. E aí Sim. está servindo de propósito, né? Então, você está apresentando a mesma coisa, é o mesmo exercício, com contextos diferentes, parece que é outra coisa. Eu não lembro, cara, eu pergunto minha professora de japonês 10 vezes o mesmo vocabulário na mesma aula. Como é que funciona a sua captação? Então, ela funciona bem como professora particular, mas ela não funciona como empresa. Inclusive, eu já tomei bronca de 2 consultores diferentes em relação a isso. Porque ela funciona 100% no boca a boca. A gente tem mídia social, a gente promove coisas, a gente faz coisas, mas assim, os nossos clientes vêm totalmente na indicação, né? Então, assim, não tem nada de errado nisso quando você trabalha sozinho. Mas se você quer crescer, se torna uma fonte esgotável. Assim, não é uma coisa que vai infinitamente te trazer pessoas, Ou né? pelo menos é uma coisa que você sempre tem que ficar sustentando, né? Você tem Enfim, que ficar colocando lenha na fogueira ali o tempo inteiro, né? Pra ela continuar acontecendo e tal. mas olha, vou te fazer uma pergunta. Vamos colocar assim, você vai para as pessoas, você está, sei lá, num churrasco, você fala para o seu amigo, sabe que eu tenho um personal trainer muito bom? Você tem o contato do meu personal trainer?
É difícil acontecer a menos que haja um pedido específico para isso, né? Exatamente, Não, eu concordo com você. exatamente. Então, assim, é uma indicação que ela às vezes vem, mas ela é muito difícil. E às vezes ela vem, mas ela vem errado, porque aquela pessoa não é meu cliente. Porque nem todo cliente é seu cliente. Isso é uma outra dica que eu queria deixar. Gente, nichar os clientes é a melhor coisa. Hum, Busca, assim, um perfil de cliente que você quer. Eu quero esse cliente. Eu só quero sim. esse cliente, porque vai te facilitar muito a vida. Porque antes eu dava aula de preparatório para IELTS, dava aula para adolescente, dava aula de business. Era uma confusão. Então eu tinha que Uhum. preparar muitos materiais diferentes, para muitos perfis diferentes. Era muito confuso. Quando você tem um perfil só, você já sabe como é que é. E por que eu mencionei isso também? Porque a pessoa ela vai te pagar o valor que você está pedindo. Por isso que eu digo que É, às vezes o cliente não é seu cliente. Então, às vezes, vem uma indicação. Por exemplo, eu dava aula para uma diretora de uma multinacional e ela me indicou uma analista da empresa dela. E a analista não tinha condições de pagar o valor. eu só queria também deixar uma recomendação por cima disso, Claro. que às vezes por cima, no caso, in addition to that, né? Tipo, além disso, que é assim, eu acho muito importante a gente nichar o nosso trabalho, sim. Eu só acho que a gente, tipo, talvez quem tá começando, quem tá dando os primeiros passos, para aliviar um pouquinho, não precisa se sentir tanto na obrigação de saber já qual é o nicho. Talvez seja importante você testar e você Sim. experimentar com nichos diferentes e pegar projetos diferentes para você saber o que, que você gosta mais. Uhum. Mas a partir do momento que você sentiu que não só você tem uma identificação maior, mas que estão vindo mais recomendações por causa daquilo, então talvez Sim. você tenha encontrado aquele nicho. Não, excelente. É essa a ideia, né? Se você não sabe, você precisa testar. Por último, Hum. fala pra gente um erro que você cometeu no passado, que você recomenda fortemente que professores que estão entrando agora nesse universo não cometam. Acho que deu para ver vários, né? A gente sempre acaba comentando, né, algumas Eu coisas falei ali de no vários. caminho. Não trabalhe sem receber. Não te permita ser explorado. Não permita que as pessoas coloquem valor no seu trabalho, porque é você quem dá o valor que você quer receber. Enfim, eu acho que a questão da exploração é muito, muito séria, né? É sempre uma questão de pesar, porque às vezes você fala, eu vou ganhar X se eu for trabalhar para alguém, eu vou ganhar Y trabalhando sozinho, mas a dor de cabeça que você vai ter trabalhando sozinho, às vezes não compensa. Então, são contas que a gente precisa fazer muito claras, né? Cara, se eu tivesse como ganhar em euro hoje, eu não tinha meu próprio trabalho de jeito nenhum, tá? Trabalhando para alguém, porque dá muito menos dor de cabeça. Porque ter uma empresa, seja você sozinho, né? Seja você, no Uhum. caso, eu tenho outras pessoas trabalhando comigo, quer dizer que você vai passar muitas horas pensando na sua empresa, Sim. né? Então, se você não quer essa dor de cabeça, pense bem, tá? Porque ser empreendedor não é tão legal assim. Sim, é muito pepino e de repente você não tem mais só um chefe, você tem vários, né? Uhum. Atualmente eu tenho tipo uns 50 chefes diferentes, são todos os meus clientes, né? Tudo é chefe. Eles que pagam teu salário, né? Então. Exatamente. Um erro que eu diria também é muito fundamental, e eu espero que isso tenha ficado claro no que eu contei na minha história. Não pensem que falar inglês te qualifica como professor de inglês. Eu sei que, assim, na nossa área é muito comum as pessoas que vão demais para o outro lado, né? Que estuda demais, faz trocentos cursos, enfim, eu conheço várias pessoas assim. Mas eu também conheço pessoas que pensam que, não, mas eu estou dando minhas aulinhas aqui do jeito que eu aprendi lá na escola X e tá bom. Será que tá? Eles estão. Eu ouvi isso de uma colega que me deixou muito chocada. Ela falou: não preciso. Isso aí, você fica fazendo celta, delta. Eu não preciso disso. Meus alunos estão aprendendo. E aí eu falei: como que você sabe que eles estão aprendendo? Quais técnicas de avaliação você usa que vão além de prova? Né? Se você tá se baseando exclusivamente em No nota de seu achismo? prova. Não, em nota de prova também, né?
Sim, Claramente não é suficiente, né? sim, exatamente. Uma coisa que você precisa trabalhar constantemente são as ferramentas de avaliação que você está usando. Porque tem várias formas, né? Eu estou dando treinamento num hotel agora, Uhum, é uma coisa que eu sempre quis fazer, estou muito feliz. uhum. E a prova final deles, porque como é uma equipe de recepção, a prova final deles é conseguir fazer check-in, check-out e responder pergunta dos hóspedes. E é Legal. isso que eles precisam fazer. O curso é para isso, Uhum. né? Então, assim, é uma coisa. O quanto responder uma prova vai me provar que eles sabem fazer isso? Não, os parâmetros avaliativos a gente precisa ter muita clareza. E eu diria mais, eu diria que assim, a gente como professor, ó, colocando assim, tudo que eu comento com relação a escolas é com extremo respeito, foi nelas que eu cresci, mas é assim, a gente precisa convir que escolas têm um recurso limitado de avaliação. Porque eu entendo a necessidade que as escolas têm de aplicar prova, porque a Uhum, gente precisa ter uma documentação e tal, eu entendo isso. uhum, Eu acho que quando a gente entra para o universo particular, das grandes coisas que a gente consegue fazer é ampliar um pouco esse leque de avaliação com certeza. e conseguir conseguir tanger algumas habilidades que a gente não, ou de forma um pouco mais precária, se proporia a tanger nas escolas, né? Sim, Então, dá para ser muito mais criativo com relação à avaliação, dá para você ter muito mais parâmetros, né? Eu sim. acho que é um campo muito fértil para ser explorado por professores particulares, né? Mas, para isso, você tem que ter conhecimento, Qualificação, né? exato. Não, eu não estou falando de certificado, eu estou falando de buscar conhecimento. É, Assim, para mim, um professor que não estuda não pode se chamar de professor. mas eu acredito que todo profissional sério de todas as áreas deveria estar olhando para desenvolvimento profissional dessa forma, né? É, eu sei, mas eu quero dizer assim que vamos colocar, gerente do supermercado, se ela não busca qualificação profissional, não causa um dano. Hum. Um mau professor pode causar muito dano. Aí você tem muita razão. Muito, muito dano. Eu tô, assim, super acostumada a pegar gente traumatizada com o inglês. Uhum, uhum. Porque veio de maus profissionais. Sim, de Né? fato. De Então, fato. é isso. Arthur, muito obrigada. Nossa, falei Obrigado. muito. Eu que agradeço, obrigado pela participação, Ellen. E fiquem ligados para as próximas conversas que vão acontecer ao longo das próximas semanas. E um abraço. Tchau, tchau.